Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez, já na lição de número 5, prosseguindo os estudos do nosso trimestre, desta revista maravilhosa, Betel Dominical, a relevância da igreja, sua essência e missão. Então, se você ainda não adquiriu a sua revista, por gentileza, procure a sua igreja ou, quem sabe, o site da editora Betel e adquira a sua revista e não perca esses estudos maravilhosos que estamos tendo esse trimestre, estudando sobre a relevância da igreja, sua essência, sua missão, e nós somos igreja. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Deixa eu vir aqui. Opa, não é aqui, é aqui. Muito bem. Então vamos lá. Lição de número 5. A relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Observe. Para fortalecer a fé e a comunhão. Então, vamos lá para o nosso texto áureo. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse é o texto áureo. A verdade aplicada: congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Repetindo, congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma característica da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Ok? Objetivos da lição, você bem sabe que eles são inegociáveis, né? Incentivar, mostrar e apresentar. 3 verbos. Incentivar a participação nas atividades da igreja, mostrar o perigo de não congregar, apresentar os benefícios de congregar. É necessário congregar. Tópico 1.1. No Antigo Testamento, como era a congregação? A primeira menção bíblica sobre o local de culto a Deus se encontra em Êxodo 25, quando Deus deu a seguinte ordem a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A construção do tabernáculo no deserto, um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, demonstra quanto Deus se interessava em que seu povo tivesse um lugar para congregar, a fim de prestar-lhes um culto. Está lá em Êxodo 40:34. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as celebrações estavam relacionadas ao templo. Queridos irmãos, desde os primórdios da relação do nosso Deus, grande e poderoso Yahvé, com o seu povo, ele entendeu, determinou, pediu, orientou que o povo tivesse um lugar para congregar. Quando Deus deu a ordem a Moisés, antes disso, era feito a adoração de Moisés na sua tenda particular, ou na tenda da congregação, ou antes mesmo de Moisés, Jacó, a Noé, Isaac e Abraão, todos eles levantavam altares para que fizesse ali a sua adoração. E ali se tornava um memorial aquele altar. Quando chega agora com a saída do Egito, o povo já entrando em Canaã, na terra da promessa, ou seja, a caminho da terra da promessa, Deus estabelece que o povo deveria construir um altar, um tabernáculo, um templo, para que eles pudessem adorar a Deus. E Deus deu a eles a direção de como seria esse tabernáculo, de como seria esse altar, esse templo para congregar o povo. Pois bem, já agora com o rei Davi,
vem o desejo em rei Davi de construir também um templo para que adorassem a Deus. Deus dá a ordem a Davi que ele não construiria o templo, mas sim seu filho. Mas ele prepara todos os mantimentos, todos os utensílios necessários para levantar o templo. E Salomão, ele vai concluir esse templo, construir, concluir e inaugurar esse templo. O templo, um local de adoração, sempre esteve presente na vida do povo israelita e sempre estará presente na vida do povo de Deus. Nós, como filhos de Abraão pela fé, a fé de Abraão nos alcançou e nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. E nós também somos povo de Deus e devemos ter um local de adoração. O Novo Testamento, embora os templos oficialmente tenham surgido no terceiro século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas, em espaços cedidos ou alugados para este fim. Na cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para realizar cultos. Atos 19 e 9. Ao longo de sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais pré-determinados para cultuar a Deus e fortalecer a comunhão entre seus membros. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Está lá em Atos 2,46, onde nós lemos agora há pouco sobre a comunhão e o partir do pão. Vamos aqui mais um pouco. Nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número de desigrejados, ou seja, daqueles que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar sua fé, o fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Em Efésios capítulo 2, e versículo 19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família e de família de Deus. Portanto, a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre seus membros, isto é, cumprir sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Pois bem, fechando esse tópico, a igreja propriamente como templo ou instituição, ela surge lá no Império Romano por volta do terceiro século com o imperador Constantino. A partir do imperador Constantino, que ele estabelece o cristianismo como igreja oficial, daí então se começa a construção de templos, de igrejas por todo o Império Romano e por todo o mundo conhecido. Há uma verdadeira expansão do evangelho de construção de templos em toda parte do mundo. Pois bem, há muitas pessoas que dizem que não há necessidade de um templo para se congregar ou de frequentar um templo. Muitas pessoas se autodenominam de desigrejados ou eles combatem essa necessidade de estar dentro de um templo. Por alguns motivos que são muito óbvios. A igreja como instituição, ela cresceu e com isso cresceu também a sua tirania, cresceu também o número de pastores despreparados para estarem à frente da obra de Deus. Muitas pessoas se decepcionam, se decepcionaram e se decepcionarão com as lideranças da igreja, porque ela se tornou muito grande e ela se institucionalizou. E essa institucionalização provoca a tristeza, digamos assim, o desinteresse de algumas pessoas para congregar em uma igreja. Porque em muitos lugares e em muitas igrejas, por aí, se vive uma verdadeira tirania dentro do lugar que é para ser
anunciado a graça e a misericórdia de Deus, o amor fraternal. Existe por aí, pelo Brasil afora e pelo mundo afora, um verdadeiro império de donos de igreja. E por esse motivo, muitas pessoas se autodenominam de desigrejado. Em algum momento foram decepcionados, em algum momento sofreram perseguições, em algum momento passaram padecimentos, outros que o afastaram da vontade de estar na igreja. Alguns fizeram promessas miraculosas e não deram conta de cumprir. Alguns prometeram milagres, campanhas e saquearam o bolso dessas pessoas e entristeceram essas pessoas de tal modo que elas hoje preferem não frequentar uma igreja. Ora, essas igrejas que se autodenominam cristãs, de fato não são uma igreja cristã. Eles usam o nome do Senhor Jesus Cristo ou do cristianismo para captar ou saquear pessoas inocentes, mas que com determinado tempo eles caem, a máscara cai por terra. Veja bem, são inúmeras as igrejas que já se levantaram com título de igreja cristã, mas que ela foi constituída na imagem de um homem, de um ser, de uma pessoa comum. Um homem falho, cheio de pecados, e que fizeram daquele lugar um verdadeiro centro comercial e do seu púlpito um local de comércio e da plateia consumidores. Porém, com o tempo as máscaras vão caindo, mas não deixam de trazer feridas à alma de algumas pessoas que se decepcionam pela propaganda que eles fazem e não dão conta de cumprir. O número de desigrejados cresce assustadoramente no Brasil. Em algumas regiões do nosso país, cresce mais do que em outras. Grande número populacional e muitas igrejas de pastores, pastoras, bispos, patriarcas, apóstolos e etc. e tal, despreparados para conduzir o povo de Deus. Mas veja bem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como no passado, ela permanece triunfante e lutando para que até o dia do arrebatamento ela seja sal e luz dessa terra. Não são todos que são assim, não são todos que podem ser comparados como homens de Deus, mas ainda existe sim homens e mulheres de Deus, devotados, compromissados com a palavra do Evangelho, compromissados com a membresia da sua igreja e que trazem sobre si as duras marcas do Evangelho. Portanto, eu lhe aconselho que, ao entrar em uma igreja, observe se essa igreja prega a Bíblia, prega a palavra de Deus e prega Jesus Cristo ressuscitado. Se essa igreja foge desses valores, é importante que você não fique nesse lugar, mas que você saia o quanto antes e procure estar na presença de Deus em uma igreja que cultua o Senhor e prega a palavra. Veja só, nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número de desigrejados, ou seja, daqueles que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar a sua fé. O fato é que esse movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão. Isso é verdade. Não tem como você adorar a Deus, você está em comunhão com a igreja, sem estar em um local de adoração. Agora veja bem, a igreja ela precisa, hoje, na atualidade, no século 21, nós não podemos ir mais para as cavernas, para a beira de rios, para a beira de marquises. Não, nós precisamos sim de um local de adoração para nós cultuarmos a Deus.
servirmos a Deus. E é nesse local que nós denominamos igreja. Mas a verdadeira igreja é um povo de Deus que adora a Ele em espírito e em verdade. E está espalhado por todo mundo. Mas o local de adoração, o local de aplicar, ler a palavra de Deus, precisamos sim, com certeza. Não temos outro caminho para adorarmos a Deus. Está na casa de Deus, num local público, onde nós possamos aprender da sua palavra. Muitas pessoas têm trocado a frequência do templo pelas telespregações, pelos telepregadores, e estudar ou adorar a Deus em casa, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo efeito, porque nós precisamos de gente para nos sentirmos gente também. Adorarmos a Deus juntos, em espírito e em verdade, numa verdadeira comunhão com os irmãos. Vamos ver aqui à frente. O perigo de não congregar. Tem perigo em não congregar? Sim, tem perigos e perigos avassaladores. Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas. Primeiro, desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. Nas suas últimas instruções, Moisés exorta os líderes de Israel, os sacerdotes e anciãos, no sentido de tempos em tempos, ajuntasse o povo, homens e mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio 31 e 12. O escritor aos Hebreus disse que não podemos deixar de congregar, né? Não antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10 e 25. Portanto, o crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com a determinação divina. Ora, esse desacordo com a determinação divina é uma verdade. Nós precisamos congregar, sim. Imagine hoje, no século 21, na pós-modernidade, em um tempo de loucura, em que ninguém tem tempo para nada, e nós resolvemos deliberadamente não mais congregar, mas autodenominarmos cristãos. E nos afastamos da casa de Deus, da casa de oração, da casa da congregação, e passamos a congregar somente em casa e ouvir as mensagens ou as pregações, os louvores via smartphone, computadores, enfim. Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Vai vir uma fraqueza espiritual muito grande na sua vida. Na sua vida, desse afastamento da casa de Deus. Eu costumo dizer, e eu tenho batido nessa tecla, ao ir à igreja, não procure observar os defeitos daquela igreja, mas procure observar as qualidades daquela igreja. E vá com o coração voltado somente para a adoração a Deus. Deixa que os problemas, os defeitos, a liderança continua com eles e vai tratar de corrigi-los. Vá adorar, vá ouvir os louvores, cantar os louvores, ter comunhão com os irmãos, e sua fé vai sair fortalecida. E ouvir uma palavra presencialmente adorando a Deus. O fato de você estar no meio do povo de Deus, no meio da congregação, só isso aí já fortalece a sua fé. Quando no Antigo Testamento, no Velho Testamento, lá na Antiga Aliança, lá com o tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão, o povo também precisava congregar, estar juntos
para adorar a Deus juntos. Hoje, nós ainda precisamos congregar. Há igrejas que têm 3, 4 cultos na semana. Escolha um para você ir adorar a Deus. Escolha um para você frequentar. Não há necessidade de você estar em todos. Mas se você dá conta de ir em todos, vá. Não há mal nenhum nisso. Contudo, só não deixe de congregar e de estar na casa de Deus. Dos 3 problemas, dos 3 perigos, a debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Normalmente, quando o crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é congregar. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível da apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai na fé. Sim, a apostasia começa com esses sintomas: o afastamento, o esfriamento na fé e começar a ver problemas e criar argumentos para não ir mais à igreja. E muitos desses argumentos ou estão relacionados com a membresia ou com a liderança da igreja. Muitas pessoas sofrem com essas dificuldades de adorar a Deus sem olhar para o defeito da liderança. A igreja, ela não é um local de gente perfeita. É um local de pessoas problemáticas que estão buscando a mesma coisa, buscando paz e prosperidade, buscando segurança, buscando corrigir. E nós temos um sentimento de justiça muito forte quando é para com os outros. E quando é para conosco, às vezes nós fraquejamos. Mas quando é para com os outros, nosso sentimento de justiça é muito forte. E isso é um problema que nós precisamos mortificá-lo, dominá-lo, através dos frutos do Espírito Santo. A partir do amor, da paz e da misericórdia. Olhar para uma pessoa problemática, cheia de problema, e deixar que ele também tenha direito de congregar e de servir a Deus. Quando nós nos colocamos também no assento do réu, nós podemos ter uma visão do todo que está em nossa volta. Mas quando nós nos colocamos no lugar somente do promotor e não temos uma visão do todo, o nosso ego, o nosso egoísmo fala mais alto. E o ego é um inimigo, uma armadilha, uma sutileza que precisa ser dominada pelo Espírito Santo. O nosso ego, o nosso eu, ele precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa decide ir a uma igreja e ele vai adorar a Deus sem olhar para o problema daquela igreja, é um sinal de maturidade cristã. Maturidade. E os sinais da maturidade são perceptíveis na vida de um cristão. Não é se afastando da congregação que eu vou mostrar maturidade, mas apesar dos problemas da congregação, eu continuo servindo a Deus. Com minhas orações, com os meus louvores, com minhas ofertas, com meus dízimos. Eu continuo servindo a Deus. Isso é um sinal de maturidade, pois os maduros, os crentes maduros,
ele tem suas raízes bem fincadas e são estabilizados na fé. Já os imaturos, as crianças, eles são inconstantes e qualquer problema ele decide ir para outra igreja. E assim ele vai vivendo a sua vida sem criar raízes profundas na sua fé, na sua caminhada cristã. E qualquer problema pode o afastá-lo da presença de Deus e da comunhão. Isso é infantilidade. Nós precisamos de ter maturidade cristã. Maturidade para servir a Deus na beleza da sua santidade. E a morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Esta inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencial. Mas muitos crentes, mesmo tendo condição de estar presente nos cultos, preferem assisti-lo em casa. Estar nos cultos em vez de assisti-lo em casa faz toda a diferença, pois o clima de comunhão, alegria e unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a nossa fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Por isso é necessário estarmos juntos. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou usar aqui a minha revista corrigida. 1 Coríntios 14, versículo 26. 26 diz: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar. Se tirarmos uma brasa do fogo, o que acontece com ela? Certamente ela permanecerá acesa por um pouco tempo, mas com o passar do tempo ela vai se esfriar e apaga. Assim se dá também o crente quando deixa de congregar, vai se esfriando na fé até apagar. Essa analogia de esfriar, essa comparação, é porque quando nós estamos firmes na fé e congregando, há um fogo dentro de nós que nos ajuda a vencer as intempéries, as lutas da vida e nos fortalece na nossa caminhada cristã. Quando nós estamos distanciados, nós vamos esfriando este ânimo, esse fogo. E a tendência é nós padecermos espiritualmente, sem forças para congregar. E há momentos na vida que nós precisamos estar aquecidos espiritualmente para vencer as batalhas da vida. Porque elas virão e elas, quando vêm de forma avassaladora. Mas toda prova que nós passamos é no sentido de nos aprovarmos para irmos para estágios maiores. Porém, quando não temos ânimo suficiente na fé, nós ficamos reprovados no mesmo estágio que estamos. E a intenção do nosso Senhor é que nós avancemos de estágio na vida espiritual e possamos alcançar a cada dia a maturidade cristã. Essa maturidade é quem nos faz sermos diferentes dos demais no meio de tantos. Os benefícios de congregar: adoração comunitária, o que mais? Edificação mútua e o que mais? Saúde espiritual. Adoração comunitária, quando nos encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas, criando um elo para que possamos, por nossa vez,
compartilhá-lo. Portanto, a nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência de fé puramente individual. Embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, a necessidade de nos agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece fundamental. E isso é ecoado pelo salmista no Salmo 122, que expressa com grande alegria ao ser convocado para a casa do Senhor, dizendo: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O uso do plural aqui sublinha que sua intenção era adorar acompanhado, destacando a natureza coletiva da adoração. Vamos ver o que diz o Salmo 122 na versão revista corrigida. Versão revista corrigida. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, a expressão aqui dá-nos a entender que ele estava indo acompanhado, ou que estaria acompanhado para ir à casa do Senhor. E a casa do Senhor é motivo de alegria. Se por acaso você está indo à igreja com tristeza e pesar no coração, é preciso tratar esse problema. É preciso curar esse problema. Se o seu problema é seu e não com a coletividade e não com a membresia e nem com a liderança da igreja, procure o seu pastor, a sua pastora, seu líder, para resolver com você esse problema e você tornar até a alegria da salvação, como o salmista pediu no Salmo 51. Senhor, não me tire a alegria da salvação. Muitas pessoas já perderam essa alegria da salvação e o sentido de se dizer, eu sou um salvo em Cristo Jesus. Nós precisamos manter acesa esta alegria da salvação, apesar das lutas, apesar das circunstâncias. Mas a nossa fé e a nossa alegria de servir a Deus na sua casa deve ser como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Edificação mútua. A edificação mútua do membro ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. Isso acontece quando estamos juntos. O apóstolo Paulo quis mostrar a relevância da igreja na sua dimensão coletiva. Usou a metáfora do corpo para dizer que é no corpo físico que a igreja local, como o corpo de Cristo, se revela e os relacionamentos e a comunhão entre os seus membros se consolidam. Está em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. Vamos ver o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12 e 27. Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros têm muitos, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo que quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis,
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Querido, nós somos um corpo e esse corpo é ligado em Jesus Cristo, que é o cabeça. Mas todos nós temos uma ligação mútua. Isso nos remete à importância de estarmos unidos e não separados. O olho não precisa estar separado da cabeça, nem a orelha separada da cabeça, nem a cabeça separada dos troncos, nem os braços separados. O corpo só é um corpo unido pela ligadura do Espírito Santo e da comunhão através da membresia desse ligamento. Isoladamente não somos igreja. Tanto é verdade assim que a palavra eclésia ou eclesia, de onde deriva a palavra igreja, sempre que aparece no Novo Testamento é empregada para se referir a uma assembleia de pessoas e, na maioria das vezes, as reuniões desta para adorar e servir ao Senhor. Portanto, nós somos um corpo espalhado por todo o mundo, por todo o Brasil, porém, esse corpo, aí na sua unidade de adoração, na sua igreja, ele precisa estar unido. E você é parte desse corpo. Não fique isolado na sua casa ou com queixas do local de adoração. Se ajunte para formar uma edificação mútua e receber presencialmente a palavra de Deus na sua vida. Observe que sempre que Jesus pregava a palavra, o evangelho, havia ajuntamentos de pessoas para ouvir. Daí nós observamos que nós precisamos estar juntos para adorarmos a Deus. Aqui, os benefícios de congregar, a adoração comunitária. Quando nos encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas, criando um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo. Isso aqui eu já li, desculpa aí, gente, vamos lá. Aqui e aqui. Saúde espiritual. Como anda a sua saúde espiritual? Se você fosse usar agora um medidor de saúde espiritual e ele apontasse de 0 a 10, como você apontaria a sua saúde espiritual? Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente e a saúde espiritual tem reflexo na vida da pessoa como um todo. Entretanto, é importante frisar que não basta congregar, devemos fazê-lo da maneira certa. É muito importante estarmos atentos como estamos procedendo nas nossas reuniões de culto, a fim de não incorrermos no erro dos crentes da igreja de Corinto, que, segundo Paulo, quando se reuniam, conforme os bons crentes devem fazê-lo, essa reunião piorava, ao invés de melhorar suas vidas. Está em 1 Coríntios capítulo 11, 17. Assim, as expressões de culto e adoração perdem o valor quando não retratam uma vida de pureza e retidão diante de Deus e de comunhão com os irmãos. O que diz Mateus 6, 23 e 24? Mateus 6, 23 e 24 diz: olha aqui. Se porém o teu olho, olha só, 6, 23 e 24, forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
ao dinheiro, ao poder. Pois bem, se o teu coração for bom, se a tua alma estiver boa, tudo em tua volta é bom. Se estiver em trevas, quão grandes trevas você está envolvido. É hora de sair dessa situação e melhorar, buscar, abraçar a Jesus Cristo, nosso Salvador, através da adoração, da comunhão, do partir do pão, da ceia, da oração, enfim, da vida em comunidade. Nós precisamos servir a Deus e servir a Deus com sabedoria, servir a Deus com o nosso culto racional. O culto racional é o culto do entendimento. E quando nós nos tornamos irracionais, nos tornamos trevas. E nós não fomos chamados para sermos trevas, escuridão, mas sim sermos luz neste mundo e sal nessa terra. Reunamos em sua gloriosa presença a fim de que nossa comunhão e fé, ânimo e unidade se fortaleçam cada vez mais. João 17. O Evangelho de João 17 é importante para nós encerrarmos aqui nossa lição de hoje. João 17. Olha o que o apóstolo João deixou aqui escrito. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E o 23. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que todo mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Palavras de salvação, de verdade, de pureza, de poder. Para que eles sejam amados como tu tens amado a mim. Essa é a palavra de Jesus Cristo. O nosso Deus tem nos amado como amou o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos amar uns aos outros como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Nós precisamos vencer as barreiras da impessoalidade, da individualidade e olharmos somente para Jesus. Observando que aquele grande dia se aproxima, não devemos perder o foco da nossa caminhada para o céu. Não devemos perder o foco da nossa adoração e da minha vida particular com Deus e da minha vida em comunidade com meus irmãos. Afinal de contas, nós queremos ir para o mesmo céu que os imperfeitos querem ir. E é nessa jornada, nesse dia a dia, é que nós vamos procurar colocar o nosso ego no seu devido lugar e superar as crises pessoais e até mesmo as coletivas e caminharmos com Jesus Cristo no céu. Amém? Querido, que Deus te abençoe. Se você está passando por dificuldade para congregar, busque a Deus para que Ele dê uma resposta imediata para a tua vida, para que você consiga se libertar dessa solidão. A solidão mata, a solidão devora, a solidão, ela é um triturador da alma. Saia dessa solidão, saia dessa caverna, Elias, e venha ver o quão grande é o nosso Deus. Se você está passando por dificuldades, eu oro a Deus nesta hora, para que você consiga superar. E vá para a igreja. Se você não quer mais voltar para aquela igreja, procure outra, mas procure um lugar para você servir a Deus. Porque só assim é que nós conseguiremos alcançar o céu de luz que nós almejamos tanto. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a graça, a paz. Shalom, shalom. Não se esqueça de compartilhar,
de se inscrever no nosso canal e nos ajudar a levar a palavra aos corações aflitos. Um grande abraço, até a próxima lição.